Boa noite a todos, muito boa noite. Nós estamos hoje aqui, presencial e ao vivo, também com transmissão automática, e vamos falar sobre carreira. Né? E estou vendo bastante gente jovem no auditório. Aliás, a gente tem um público bem heterogêneo, não é? E vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, por favor, tá bom? Então, primeiramente, eu vou me apresentar e falar um pouco como que eu cheguei a esses estudos sobre carreira e por que eu me interessei sobre isso. Durante muitos anos, alguns anos, eu trabalhei dando treinamentos nas empresas. E a minha primeira formação foi em letras, depois eu fiz psicanálise, e eu dava muitos treinamentos, desenvolvia um conteúdo específico de redação empresarial, uma metodologia nova. E estava tudo muito bom e tudo muito bem, mas eu tinha uma inquietação dentro de mim. E eu fiquei procurando uma resposta e eu não achava essa resposta. Em 2009, eu recebi um convite que possibilitou, então, essa transformação minha. Eu fui convidada por uma empresa de outplacement, que é a transição de carreira para profissionais, executivos. Então, e eu fui convidada por conta da minha expertise com linguagem, com as informações, né, transformar essas informações em uma linguagem bacana. Me chamaram para cuidar dos currículos dos executivos. E aí começa essa minha trajetória com carreira. Por quê? Porque eu fiquei chocada. E por que eu fiquei chocada? Eu fiquei chocada porque eu comecei a ver muitos executivos com muitos sintomas de estresse extremo. Pessoas que tinham sido desligadas depois de 29 anos na empresa. Pessoas que eram gerentes, coordenadores, gerentes sêniores, diretores e até CEOs. Foram desligados. E aquilo me impactou terrivelmente. E essas pessoas chegavam com todos esses sintomas que vocês estão vendo aqui. Esses sintomas que vocês estão vendo aqui na tela são sintomas de burnout. Burnout é uma síndrome, né, de estresse crônico que atinge muitos profissionais, infelizmente, muito mais profissionais do que a gente imagina. E eles chegavam completamente desgastados, e com esgotamento mental. Teve gente que eu atendi que não conseguia olhar nos meus olhos, olhar na minha cara, de tão perdida que a pessoa estava. E aí eu falei, gente, mas espera aí, o que está acontecendo? Por que eu me perguntei e eu levei esse susto? Porque eu, como muitas outras pessoas da minha geração, eu tenho na faixa dos 60 agora, muitas outras pessoas tinham o mesmo formato de cabeça. A gente achava que a gente ia começar numa empresa, a gente ia performar super bem e a gente ia ascender profissionalmente. E estávamos seguros. E aí eu comecei a ver aquela turma de gente completamente sem saber para onde ir. Porque eles também achavam isso. Eles também tinham ótimos resultados nas empresas. Então, o que estava acontecendo? Um pouquinho mais do que estava acontecendo. As pessoas, né, vivem numa vibe de ambição. A gente quer sempre mais. Isso aí é líquido e certo, né? A gente fica cuidando de servir aos outros. A gente fica cuidando, né, de cada vez fazer mais para sermos cada vez mais reconhecidos. Por outro lado,
No mundo corporativo, a gente tem uma pressão por resultados enorme. Está dando um... Vou ficar um pouquinho mais longe. A gente tem uma pressão por resultados enorme. A gente tem os conflitos inevitáveis com as chefias, com os colegas. Nós somos submetidos a muita pressão, né? Outro dia, até uma amiga minha falou, né, para a filha de uma outra amiga: ai, que bom que você tem 16 anos. Procura ficar nessa idade, porque depois que você entra no mundo profissional, as coisas são bem mais difíceis. E essa é a realidade que a gente está enfrentando hoje. Para todos os níveis de pessoas, para todas as classes sociais, para todas as idades. E por que isso? Porque a gente está vendo as pessoas completamente desamparadas, frustradas, sem saber para onde vão. Ué, mas isso é culpa do quê? De quem? O que está acontecendo? Essa imagem aqui é muito forte, é a imagem daqueles profissionais que eu via chegar até mim. Gente, é assim mesmo, mão na cabeça, o que está acontecendo? Então, para a gente não ser pego de surpresa, porque isso começou a acontecer em 2008 e está cada vez mais forte como fenômeno global. Isso não é só uma crise brasileira, tá? É um fenômeno global. O que vem acontecendo? A gente está vivendo uma realidade VUCA. Vocês já ouviram falar nesse termo? Então, para quem não ouviu, VUCA é uma sigla em inglês que significa o V. As coisas acontecem de forma muito volátil. O que é volátil? Muito rápida, elas se transformam de maneira muito rápida. O U é de incerto. Então, as coisas são incertas. Você não tem mais um planejamento estratégico numa empresa de 5 anos. Por quê? Porque não vai funcionar. Vai tudo ruir que nem um castelo de cartas. E o nosso planejamento de vida e carreira, como é que fica? Isso precisa ser pensado. No mundo incerto e onde a gente tem, hoje em dia, esse avanço tecnológico que vai tirar milhares de pessoas de seus cargos de trabalho, né? Que vai acabar com várias carreiras. A gente tem vários softwares que estão substituindo, né, a mente humana. Então, a gente tem que realmente pensar sobre quem somos nós, o que nós temos de talento para oferecer e como é que esse mundo que nós vemos pode comprar os nossos talentos. Porque ninguém vive de brisa. A gente precisa, né, receber o dinheiro para a gente poder transformar em outros bens. E o C, então, do mundo VUCA, altamente complexo. Essa complexidade, ela ocorre não só na tecnologia, mas ela ocorre também nos movimentos sociais. Hoje em dia, você tem uma mobilidade social, você tem sei lá quantos gêneros, né? Não são mais 2 só, são vários gêneros. Então, tudo isso tem impacto. Essa complexidade atinge também quem vai trabalhar em home office, que é um grande futuro. E aqui no Brasil a gente precisa de uma legislação que assegure, né, essa atividade de uma forma digna. E o A do mundo VUCA é de altamente complexo. O A, mentira, é de ambiguidade. Essa alta complexidade gera muita ambiguidade. O que é essa ambiguidade no mundo? Essa ambiguidade no mundo significa que todas as informações que circulam, inclusive nos níveis máximos de poder, podem não ser verdadeiras. Então, existe uma guerra de informação. E se as tomadas de decisão são tiradas em cima das informações,
Como é que ficam as tomadas de decisão com tantas informações que podem significar A e podem significar B? Então, esse é o mundo VUCA, esse é o mundo que nós estamos. E aí, o que acontece em termos de carreira com esse mundo que nós estamos? Esse mundo que nós estamos não tem mais uma definição clara das responsabilidades. Vocês já ouviram, provavelmente, falar, né, que as empresas querem um profissional polivalente. O que é esse profissional polivalente? É aquele que vai fazer de tudo um pouco. Ele vai fazer um pouco de cada coisa. Por quê? Porque a empresa vai contratar e depois, com as mudanças, vai custar muito desligar esse profissional. Então, ela vai precisar que esse profissional ocupe uma outra função. E a gente tem que estar preparado para ocupar várias funções, porque isso garante a nossa empregabilidade. O que mais que está acontecendo? As empresas estão trabalhando por projetos. É mais fácil para elas construírem uma visão de futuro quando elas estão trabalhando por grupos de projetos. Nós vamos agora cuidar do plano de cargos e salários, depois nós vamos cuidar da área de treinamento, depois nós vamos ampliar isso para a universidade corporativa. Enfim, nós temos aí muitas aberturas de informação e nós temos muitas mudanças com que nós temos que estar preparados. Antigamente, o chefe era o chefe, né? Era aquele que era promovido porque tinha alta capacidade técnica, ele era promovido. Perdi a conta de quantas pessoas eu atendi que foram desligadas porque tinham sido promovidas, porque eram excelentes especialistas, mas não foram preparadas para ocupar os cargos de gestão. Então, não sabiam nada, na dica de nada de gestão de pessoas. Não sabiam na dica de nada de feedback. Não sabiam na dica de nada de como fazer a delegação para que as coisas funcionassem. Então, nós hoje em dia, quando a gente pensa em carreira, a gente tem que pensar num todo. A gente não pode pensar só, eu vou fazer isso e vou fazer isso a vida inteira. Você não vai fazer isso a vida inteira. Se você conseguir fazer isso por 5 anos, já está ótimo. Então, essa é a primeira mensagem. Pense na sua carreira como algo evolutivo. Antigamente, a pessoa fazia administração, uma engenharia, entrava numa empresa e fazia o seu desenvolvimento ali naquela empresa. Acabou. E sabe por que acabou? Porque as empresas acabaram. Porque tem tanta fusão, tanta aquisição, tanta necessidade de mudança que muitas empresas não conseguiram sobreviver. Querem um exemplo? Um exemplo famoso, Blockbuster. Lembram da época que era uma febre? A gente entrava nas locadoras e todo mundo queria, todo mundo que podia, né, abrir uma franquia da Blockbuster, Cadê a Blockbuster? Sumiu. Por quê? Porque veio um novo serviço tecnológico, o streaming, que acabou com a locadora de vídeos. Então, as coisas são assim. Isso é para assustar? Não! Isso não é para assustar, gente. Isso é apenas para a gente se preparar. Sabe por quê? Porque quando a gente está preparado, né, tem um ditado, né, brasileiro que diz, a gente não é pego de calças curtas. Né? O que é ser pego de calças curtas? É quando você é surpreendido. Então, nesses 10 anos, né, onde eu trabalhei com mentoria, com coaching, mas com muita transição de carreira, né, eu vi muita gente sendo pego de calças curtas. E isso é que fez com que eu escrevesse esse livro, para que pudesse alertar as pessoas
não de forma terrorista, mas de maneira que elas se preparassem para o futuro. Porque o futuro é agora, né? O futuro não é amanhã, o futuro é agora. Essa frase é a frase, a empregabilidade. E empregabilidade, atenção, não é ter emprego. Empregabilidade é um termo cunhado pelo Minarelli, que era um consultor de empresas, e que viu que para você monetizar os seus talentos, é porque fica mais complicado falar monetizar os seus talentos, ou seja, para você exercer uma atividade remunerada. Então, empregabilidade não pode ser lida como eu vou conseguir um contrato CLT numa empresa. Esquece. Você precisa focar em quais são os seus talentos e como que você vai utilizar eles da melhor forma. Então, empregabilidade é isso. É você estar preparado às necessidades da empresa, às necessidades do mundo, às necessidades do país. E aí, o que a gente vê? Antigamente, as empresas investiam na gente. As empresas faziam essa trilha para a gente, né? A gente entrava como analista de RH, e aí eu fazia um treinamento, né, depois de uns 3 anos, e aí eu poderia me tornar um coordenador, e depois um chefe, e depois um gerente. A empresa permitia, pagava, dava esses treinamentos. Hoje em dia a empresa não faz isso. Por quê? Porque a empresa é má? Gente, por favor, né? Não tem nada a ver com isso. É porque é caro. E está todo mundo em crise. Assim como a gente está lutando para conseguir pagar as contas, as empresas também estão lutando para conseguir, né, manter o seu nível. Não vou aqui entrar nessa discussão se é válido, se não é válido, se tem lucro, não tem lucro. Não é meu foco aqui analisar as empresas e a questão da sociedade. O meu foco é como é que eu posso ajudar as pessoas. Tá? Então, o que acontece quando as empresas não preparam mais as pessoas? As pessoas continuam querendo. As pessoas continuam querendo reconhecimento, as pessoas continuam querendo dar um passo a mais nas suas carreiras. As empresas não estão preparando, mas as pessoas continuam buscando esse cuidado, né, dos outros. As pessoas continuam procurando serem tratados de forma única, serem valorizados. E aí o que acontece? A pessoa espera sentado, porque isso não vai acontecer. A pessoa hoje tem que ser o quê? Protagonista. Se ela não quiser acabar desse jeito, esperando sentado, a pessoa tem que ser protagonista da sua carreira. E o que é ser protagonista da sua carreira? É cuidar da sua carreira. Por isso que o título do livro chama-se Gestão de Carreira, para que você possa aprender a cuidar da carreira. E tem uma única receita? Não tem, gente. Senão eu ia para a internet e ia vender a minha receita num preço que eu ia ficar milionária. Não tem uma única receita. Por quê? Porque cada pessoa é única. Como é que vai ter uma receita só? Cada pessoa vai fazer a sua própria trilha, vai ver o que é valor para ela, vai ver o que é importante para ela. E é nesse sentido que a gente cuida do nosso protagonismo de carreira. Quais são essas competências, então, do futuro e do presente também? Porque quando a gente começa, aí é muito engraçado, porque as pessoas me perguntam assim, em quanto tempo você escreveu o livro? Aí quando eu digo assim, olha, pelo menos 4 anos. Como assim?
Sim, gente. A gente precisa amadurecer as ideias, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa conversar com as pessoas, ver o que está acontecendo no mercado. E aí, quando eu começo a escrever, se eu hoje escrever quais são as competências de hoje, final de 2019, se eu não estudar e pesquisar o que vai valer de 2020 a 2022, somente 2 anos. Se eu não pesquisar isso, eu já estou por fora. Eu já vou desenvolver um plano de carreira que já vai estar ultrapassado. Então, quais são as competências de hoje em dia? Ser proativo. O que é ser proativo? O que é ser proativo? Aquele esqueleto na cadeira foi proativo? Então, pessoa que está disposta a agir. Então, ação é algo fundamental para que a gente possa construir a nossa trilha de carreira. Ah, mas eu fiz um planejamento sensacional e ficou no papel. O que você fez para que aquele planejamento saísse do papel? Então, se você não agir, se você não for proativo, você não vai sair do lugar e vai ficar como esqueleto na cadeira. Que mais? Hoje em dia é super importante ser colaborativo. O que é ajudar o outro? É mais do que ajudar o outro. As empresas estão trabalhando em equipes. Por quê? Porque elas descobriram uma coisa chamada inteligência coletiva. Então, quando você trabalha em equipe, a soma de todo mundo fica menor do que o resultado maior. Isso é colaboração. As pessoas trabalhando como se fossem um único time. Eu nem vou citar nada de Flamengo, né? Ok, tudo bem, nem vou falar nada, tá bom? Mas isso é que é colaboração. Ser positivo. Ser positivo é uma característica que Harvard... Como assim Harvard? É Harvard, Universidade Americana. É uma das características que os estudiosos, os pesquisadores, matemáticos, psicólogos, concluíram que quando você é positivo, você gera resultados melhores. É diferente de, eu vou me esforçar e aí eu sofro horrores para conseguir aquilo. Esse sofrimento, você está desperdiçando energia, não vai levar a nada. As pesquisas comprovam que quanto mais você pensa positivo, engrena ações de forma positiva, você consegue resultados significativos. Por várias vezes eu cito isso no livro, inclusive tem um capítulo sobre capital psicológico positivo, tá? Que é super, hiper interessante. Recomendo que vocês leiam. O que mais que a pessoa precisa ter? Ser flexível. Claro, hoje o chefe é um. Nem vou falar da regra. Vou falar assim, hoje o chefe é um, amanhã o chefe é outro. E aí mudou o estilo de gestão, mudou o estilo de comunicação, né? E se você não for flexível e muitas vezes buscar auxílio para ajustar o seu estilo, adequar o seu estilo, você vai, ser desligado. Precisa estar disponível para as necessidades da empresa. Já repararam que os grupos das empresas estão usando o WhatsApp? Então, acabou. Não tem mais aquele horário de trabalho. Isso está só no papel, está só nas regras, né, que termina às 18 horas. O WhatsApp funciona 24 horas. Então, você tem que estar disponível, conhecendo os seus limites também, para não entrar em estresse crônico. Buscar o desenvolvimento das suas competências. Como assim? Buscar quais são os seus talentos. Vocês sabem quais são os seus talentos? Isso é muito pouco explorado nas universidades, na vida acadêmica.
Cada um de nós tem talentos. Então, quando a gente exerce esses talentos, as coisas acontecem de maneira mais fluida, mais fácil. Vamos entender quais são os próprios talentos. Cada um tem os seus. Apresenta iniciativa e não se apavora com incertezas. É parecido com o número 1, ser proativo, porque tem uma iniciativa, mas tem também um adendo, que é entender que as mudanças são constantes. E você não vai cair em nenhum abismo com as mudanças. Tá? As mudanças fazem parte da vida. Entender isso é tão difícil para o ser humano, mas a gente pode treinar isso, a gente pode desenvolver essa capacidade. Não ter receio da inovação. Gente, não pode ter receio. Agora, inovação não é só tecnológica. Existe inovação de processo, existe inovação... Gente, na área de RH são tantas inovações. Na área administrativa são tantas inovações. Então, não é para ter receio, porque se você tiver medo, você já criou uma resistência. Opa! E aí, se você criou uma resistência, você vai contra aquele pensamento do número 3 de ser positivo. Pintou uma inovação. O que é isso, hein? Deixa eu entender que história é essa, porque isso pode ser bom para mim. Lembram que eu estava conversando com vocês, meio que brincando, antes da palestra começar? Eu gosto de ser otimista. Sim, me faz bem. Né? Então, eu não vou ter medo da inovação. Eu vou querer saber como é que isso pode ser bom para a minha vida. Ter um olhar amplo e cada vez mais. Entender o todo, o sistema. Entender onde a sua atividade se encontra dentro da necessidade da empresa. Vocês conhecem aquela história do lixeiro da Disney, que foi perguntado: o que o senhor faz aqui? Conhecem? E aí ele não respondeu que ele catava o lixo. Ele disse assim: eu faço parte de uma equipe que torna os sonhos realidade. Ok. É isso. Precisa ser responsável, questionador, cuidar da saúde física e emocional. O índice de estresse vem aumentando na sociedade e nas empresas. Sim, claro, as mudanças são intensas, o ritmo é acelerado. Possuir inteligência emocional. Vocês já ouviram falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Resposta, né, do manual, inteligência das emoções. Ok, que lindo. O que é isso, inteligência emocional? É saber o quê? Lidar com o que você está sentindo. E quando você lida com o que você está sentindo, o que acontece? O que acontece com você? Você se entende. Você fica mais inteiro, mais pleno, né? E quando você se entende e fica mais pleno, o que acontece com a nossa cabeça, com a outra pessoa? A gente briga mais com o outro? Hein? Não. A gente briga menos. Então, menos conflitos. E, junto com a inteligência emocional, capacidades socioemocionais ou socio-relacionais. E aí sim, relacionamento especificamente. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esses itens? Depois a gente pode abrir para perguntas no final. Eu trouxe aqui para vocês uma parte, né, do que está no livro sobre o que as pessoas que são técnicas excelentes, depois tem uma outra matriz, o que elas têm e o que elas precisam fazer para se desenvolver.
Porque, assim, é muito bom, né, saber assim, eu preciso ter esse domínio, beleza, mas eu quero dar um passo além. E aí eu fico perdido, tem tanta literatura, tem tantos livros, eu não sei o que eu faço para dar um passo além. Porque, às vezes, tem os nomes esotéricos, né? Tem uns títulos assim extravagantes. O que você precisa para dar um passo além? Então, segundo alguns estudiosos que eu listei e peneirei, tá? Quando você é técnico, para dar um passo além, o que você precisa? Você precisa aumentar sua capacidade de relacionamento pessoal. Você precisa aprender a gerenciar melhor seu tempo, porque enquanto técnico, você cuida só de você. Quando você dá um passo além, você cuida de outras pessoas também. Você assume uma coordenação, uma supervisão ou algo assim. Então, precisa aprender a lidar com esse tempo, né? Aprender a delegar, que é o próximo item. Aprender a liderar as pessoas, motivar as pessoas. E aprender a ouvir. Sabe por quê? O técnico não precisa ouvir. É verdade. O técnico, ele é muito bom no que faz. Ele não precisa ouvir. Vocês sabem uma das grandes deficiências, um dos grandes gaps, um dos grandes desafios das empresas de tecnologia, quando elas vão implantar sistemas nos clientes? É esse. O cliente fala uma coisa, o técnico entende outra e parte para a ação. E vai lá fazer o software ou o desenho do programa. Então, hoje em dia, as atividades, né, já assumiram uma forma diferente. As empresas mesmas perceberam esse gap e começaram a criar ferramentas que podem ser relatórios ou ferramentas mais dinâmicas para que, depois que o técnico ouviu o que o cliente pediu, ele volta lá, ele botou aquilo num papel, voltou lá para o cliente e disse, é isso aqui mesmo que você quer que faça? Para quê? Para evitar retrabalho, para evitar desperdício de tempo, para evitar que as empresas paguem um funcionário sem que ele produza o resultado que as empresas precisam. Então, essa habilidade de ouvir, ela começa aí. E depois, lá para frente, para uma gerência, nossa, aí ela vai ser super importante. Opa! Fiz o mesmo quadro e, volto a dizer, esse quadro ele está resumido aqui, né? A gente tem um tempo determinado para conversar. Então, os gerentes também eles querem evoluir. E o que acontece com eles? Eles têm um rol, eles têm um elenco de características positivas. Mas, para eles evoluírem como eles querem, eles precisam ainda outras características. Ok? Então, eles precisam de visão estratégica, eles precisam melhorar a comunicação entre os pares, porque quanto mais você sobe na hierarquia, mais sozinho você está. Então, você tem que ter essa habilidade de falar com os outros gerentes sêniores e diretores para conseguir chegar, né, num resultado, num acordo. E por aí vai. Além disso, eu queria trazer para vocês, e trouxe uma lista das competências que favorecem, que são valiosas para o mercado. E aí vou desafiar vocês a fazerem o seguinte. Cada um de vocês vai pensar em 3 características dessas que vocês têm e que vocês são bons. Ou seja, imagina que você tem uma entrevista amanhã e você vai escolher 3 dessas características para dizer, eu sou bom nisso. E aí vamos fazer um exercício de positividade? Quem quiser,
vai levantar a mão, vai dizer seu nome e vai dizer assim, eu sou bom em... E vai escolher uma dessas características. Aliás, pode escolher outra também, tá? Eu coloquei aqui as que são mais famosas como sendo as que agregam valor ao profissional. Tá? Porque vocês sabem que o profissional ele é contratado pelas habilidades técnicas, mas ele é despedido pela falta das habilidades comportamentais. Quem quer falar? Quem quer levantar a mão e falar, eu sou bom nisso? Diga. Fala seu nome. Milena, você é boa em quê? Habilidade de ouvir e empatia. Milena é boa em habilidade de ouvir e em empatia. Quem mais? Vamos lá, vamos fazer uma corrente positiva. Eu vou repetir por aqui mesmo, tá? Mesmo que as pessoas não ouçam. Pode falar. Larissa. Meu nome é Larissa. Eu sou boa em resiliência, em inovação e criatividade. Que barato. Larissa é boa em resiliência e inovação e criatividade. Quem mais? Como é seu nome? Kevlin é boa em gestão do tempo. Olha só, gente, olha que equipe maravilhosa a gente está formando aqui. Quem mais? Vai. Meu nome é Márcia. Eu diria, desenvolvimento de pessoas e proatividade. Márcia é muito boa em desenvolvimento de pessoas e proatividade. Quem mais? Vamos lá. Essa equipe aqui, olha, gente, essa equipe vai ser contratada. Diga. Alberto. Que fantástico. O Alberto é muito bom em trabalho em equipe e tem muita adaptabilidade. Quem mais? Rafael. Diga. Gestão de tempo e planejamento. Rafael é bom em gestão de tempo e planejamento. Quem mais? Mais um. Meu nome é Renato. Oi, Renato. Eu tenho habilidade de ouvir e empatia também. Renato tem habilidade de ouvir e empatia. Olha só que interessante. Nesse exercício que nós fizemos aqui, nesses minutos de exercícios com os talentos e as forças de cada um, vocês sentiram que a energia que percorreu mudou? Agora, imagina isso, né, quando você tem um líder que é positivo, que estimula essa positividade. Olha que ambiente sensacional que é criado. Vocês tiveram, eu fiz essa demonstração aqui com vocês para vocês terem esse gostinho de como é bom a gente falar dos nossos talentos. O que tem no livro? Tem diversos testes. Tem testes maravilhosos que eu adaptei, óbvio, né? Cito a fonte e vocês vão poder fazer de uma forma que vai desenvolver o autoconhecimento de vocês. Teste de motivadores de carreira. Esse é super legal. Eu adoro esse teste. Não vou contar, porque está lá no livro. Competências de gestão, competências socioemocionais, pontos fortes, forças e talentos, teste de liderança, teste de estilo de comunicação. Autoconhecimento é 90% do sucesso. E por que não é 100%? Porque ele está dentro de você. Você tem que transformar aquilo em contribuição, em colaboração para a equipe. Você tem que aplicar aquilo. Então, o autoconhecimento... E aí quem faz, às vezes, fez um treinamento sensacional e tal, e aí fez aquele treinamento, aprendeu sobre habilidades socioemocionais, aprendeu, está no intelecto.
Do intelecto para o coração tem um caminho, não tem? Ok. O intelecto dá conta de tudo para a gente colocar em prática? A parte da inteligência emocional? Não. Bom, além disso, temos no capítulo 4 a convivência das diferentes gerações. Isso é uma realidade. O pessoal mais velho está nos cargos mais altos e você tem pessoas entrando nas organizações para oxigenar as organizações. E, às vezes, um não consegue conversar com o outro. É uma pena. No capítulo 5, o segredo das lideranças de sucesso, esse é o capítulo do capital positivo, tá? E aí tem de bônus, como se livrar das crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Aquilo que a gente acredita pra gente e que não vai dar certo. Do tipo assim, gente, eu sou tão tímida, é difícil falar em público. E eu não gosto de fazer palestra, assim. Isso é uma crença limitante, tá? E isso pode impedir desenvolvimento. Tem os sabotadores também. Esses são um pouquinho mais barra pesada do que as crenças limitantes, né? Os sabotadores, eles estão mais escondidos. São sabotadores internos nossos, que nós desenvolvemos na infância para dar conta de alguma situação mais complicada e não conseguimos nos livrar dele. E, às vezes, você vê uma pessoa que é um cara sensacional, um excelente profissional, e está lutando ali para ser promovido. Vou mudar esse verbo. Em vez de lutando, eu vou dizer, ele está trabalhando ali para ser promovido. E aí, o colega dele, que entrou, né, 2 anos depois dele, é promovido primeiro. Por quê? Algum bichinho de sabotador tem, tá? Então, alguma coisa acontece. Então, é isso. Outra lembrança que eu quero trazer para vocês são histórias que eu ouvi e que mostram como carreira e vida estão ligadas. Deixa eu botar todos os slides, que aí eu falo de uma forma mais livre. Atendi uma vez uma engenheira vinda da Johnson. Era uma moça de 30 e poucos anos, excelente técnica, excelente técnica. Tinha saído porque não estava feliz, né, na empresa, mas ela tinha deixado ótimos relacionamentos na empresa. E ela queria se encontrar, ela queria uma atividade que ela achasse que combinava com ela. Ou seja, a gente chama isso propósito de vida. E sabe, depois de chorar durante 2 meses, essa história está no livro também. Essa menina, essa moça, ela contactou um ex-diretor da Johnson, que estava nos Estados Unidos. Ela tinha um bom relacionamento com ele. Ela era uma técnica, só lembrando. E aí ela contactou essa pessoa. Essa pessoa estava com uma empresa, ainda uma startup, né, na área de sustentabilidade de processos industriais, e não tinha ninguém no Brasil para cuidar disso. E aí conversa vai, conversa vem. Vai para lá, faz reunião via Skype, conversa com um sócio, conversa com outro sócio. Enfim, aquele processo assim que algumas pessoas sabem que não é fácil. Mas ela conseguiu. Ela abriu um escritório de sustentabilidade. Ela sabia tudo sobre os processos industriais. Ela era técnica de embalagem. E ela era apaixonada pelo tema sustentabilidade. Abriu o escritório como representante aqui no Brasil, tá? Outra foi a gerente de marketing, e não à toa ela está, né, com os braços assim levantados, porque ela era uma gerente de marketing, já estava há 9 anos numa empresa, respondia diretamente ao dono da empresa, né, e ao diretor, filho dele.
mas não estava feliz. E aí ela começou a fazer o processo, dizendo assim, não, eu quero ir para outra empresa, quero conhecer outros lugares. Ok, aí a gente começou o processo para ela conhecer outros lugares. E aí, lá pelas tantas, ela disse, não, na verdade, eu queria alguma coisa que desse mais sentido à minha vida. Ok, e o que dá mais sentido à sua vida? O que você gosta de fazer? Aí ela foi falando coisas que ela gostava de fazer e fizemos um planejamento de carreira. Ela virou professora de yoga. Foi morar em Paquetá e teve o primeiro filho aos 44 anos. Está linda, maravilhosa, feliz e plena. Eu fico toda arrepiada de contar essas histórias, gente. Parece que assim eu estou vivendo tudo de novo. É lindo, maravilhoso. Me sinto assim abençoada por ter participado dessas histórias. Essa gerente de benefícios, ela estava muito bem empregada, mas a empresa dela começou a se transformar, deixou de ser a empresa que ela gostava de trabalhar, porque, enfim, fundiu, teve várias mudanças estruturais e ela não estava se identificando mais. E aí, de novo, assim, fez um percurso. Por quê? Porque ela precisava se identificar e estar feliz. E conseguiu, Hoje em dia, ela é a gerente de benefícios de uma outra empresa, onde ela está encontrada e feliz. E, assim, tem N histórias lindas e maravilhosas, O importante é carreira e vida andam juntas. Não é possível ser feliz, ou melhor, infeliz na carreira e estar feliz na vida. Não dá. São 10 anos que eu ouço as pessoas. Em algum momento isso vai implodir. Então, vamos trabalhar juntos, carreira e vida. Nós somos um só. Por que a gente divide? Por que a gente coloca a carreira numa caixinha, numa gaveta, e a vida na outra? Isso vale também para os jovens que estão aqui presentes, Porque a questão não é só engenharia ou medicina, ou administração, ou arquitetura. A questão é o que eu vou fazer, com quem eu vou trabalhar e onde eu vou trabalhar. E isso me satisfaz? É isso que eu quero? Isso é que é importante para mim? Porque as academias, elas são a mesma coisa de 50 anos atrás, só que a vida não é mais a mesma coisa de 50 anos atrás. Ui! Ninguém viu a resposta, né? Então, vocês concordam com essa afirmação? Felicidade e sucesso são o resultado do nosso empenho e do nosso esforço. É isso. A gente ouve muito isso. Eu ouvi isso muito, muito, muito dos meus pais, de várias pessoas. Pois é, os estudos provam que é diferente. Por isso é que eu estou insistindo com vocês, gente. Carreira e vida é uma coisa só. Você tem que estar feliz para as coisas acontecerem. E feliz, não aquele feliz, que coisa gostosa, meu time ganhou. Ok, isso vai passar. Isso passa. Mas é uma sensação de bem-estar interno que vai fazer que as coisas deem certo. Quem é esse? Eu já estou tão íntima dele que eu já trato ele. Quem é esse sujeito? Sean Asher, É o autor de um dos cursos mais concorridos de Harvard, O Segredo de Ser Feliz. E ele
pesquisas e pesquisas e pesquisas, e ele afirma isso: o nosso cérebro é configurado para apresentar o melhor desempenho, não quando está negativo ou neutro, mas quando está positivo. O desenvolvimento do capital positivo promove autoconfiança, otimismo, vou acrescentar aí resiliência, conquista de metas, qualidade de vida, adaptabilidade, flexibilidade, abertura a inovações, capacidade de colaboração. Todos esses são fatores que influem, né, no nosso ambiente de relacionamento. E eles são fundamentais para o sucesso. E, para finalizar, você está preparado? Esse é o elenco de características do Fórum Econômico de 2018. Essas características são os valores que o Fórum Econômico Mundial de 2018 preconiza como sendo as características necessárias para o desenvolvimento e o sucesso profissional. Resolução de problemas complexos. Gente, isso aqui é uma bússola. Pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação, inteligência emocional, capacidade de julgamento e de tomada de decisão, orientação para servir, colaboração, negociação e flexibilidade cognitiva, ou seja, ser capaz de se ajustar a novas aprendizagens. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eu estou aberta a perguntas. Olha, porque se vocês não me perguntarem, eu vou perguntar para vocês. Esse é um hábito que eu tenho como professora. E aí, gente, olha, sai da frente. Beleza. Miriam, diga, eu querida. Queria ouvir um pouco de você, se você pode deixar uma mensagem ou alguma recomendação. Agora, no final, achei muito interessante quando você falou para os jovens, para a carreira, quem está iniciando. Você diria 2 competências que você acha que são fundamentais para quem está no início de carreira? 2 competências. Quando você começou a me fazer essa pergunta, eu pensei numa resposta. E aí vou fugir um pouco da sua pergunta e vou dizer qual a resposta que eu acredito. Tá? Encontre-se na sua carreira e faça com que ela te represente. Tá? Encontre-se nela. Não seja só um adulto que escolheu uma carreira porque era obrigado pelo mercado. Tá? Encontre-se na sua carreira. Isso não é exatamente uma competência, Márcia, mas isso é um encontro de si mesmo com seu talento. E quando a pessoa se encontra com seu talento, aí ela vai em busca das competências que faltam, porque ela já tem a maior parte da chave do sucesso. Tá? O que mais? Miriam, meu nome é Rafael. Eu trabalho numa empresa, que não veio um caso falar, né? Uma pergunta, agora no final, no slide, né, anterior. A pergunta é a seguinte: quando você tem uma diretoria, né, ou um gestor da área que não tem o mesmo conhecimento que você, ou a mesma expertise... Imagina. Eu estou ouvindo isso pela primeira vez. Que você quer desenvolver um trabalho que é muito viável, né, para o crescimento da empresa. Como que a gente
deve lidar com uma situação dessa? Ele aceita a parceria? Aceito. Então essa seria a primeira coisa. Evitar confronto sempre, tá? Cabo de guerra não leva a nada. Cabo de guerra só leva à demissão, à infelicidade interna, tá? Essa situação não é incomum, né? A gente sabe que muitos gestores eles são colocados em função do grau de confiança, né, que os superiores têm nele. Isso significa que essa pessoa pode não ter tanta experiência, conhecimento técnico quanto as pessoas que estão lá dentro. Mas a primeira coisa assim, de pensamento positivo ele não tem isso que eu tenho, mas ele tem outras coisas. Podemos considerar, então, que pode ser uma afinidade? O que pode ser uma afinidade? O gestor com a diretoria que delega as funções para ele? Podemos considerar isso? Pode ser. A gente nunca sabe, né? Pode ser isso, pode ser outra coisa. A gente não vai saber o que acontece fora do nosso escopo. Mas a gente pode lidar. O que a gente pode fazer? Lidar com aquilo que a gente tem. Então, por exemplo, provocar uma situação de empatia, né, reconhecendo que você sabe X, ele sabe Y. Porque é assim. Porque mesmo que o cara não saiba nada, alguma coisa ele sabe que a gente não sabe. De repente, ele tem habilidade política e a gente não tem. Então, se a gente não entra no cabo de guerra, que a gente vai sair ferido, tá? Ou objetivamente, ou subjetivamente, né? Você provoca esse valor de empatia, né? E aí você abre as portas da sua possibilidade para ele se aproximar e vocês trabalharem em colaboração. Porque não é assim, não é chegar e dizer, olha, eu sei isso e você não sabe, então eu vou colaborar com você. Não, meu bem, assim não. Porque assim você está rebaixando a pessoa. Não é? Eu sei e você não sabe. Como é que alguém vai fazer parceria com alguém que já começa nessa agressividade? Não vai rolar, né? Mas é provocar esse entendimento de que o cara deve ter alguma coisa que serve. Senão ele não estaria lá, gente. E tem mais. Nós não somos os donos da verdade. Né? Essa verdade ela é tão relativa, a gente não viu o mundo VUCA? A verdade, às vezes, é uma, depois muda para outra. Ela é volátil, ela é complexa. Ela é complexa. Numa organização, quantas pessoas trabalham? Quanto mais pessoas, mais complexa é a situação. Perfeito, obrigado. Nada. Miriam, eu quero fazer uma pergunta que é até bem pessoal. Eu gostaria que você me dissesse... Quantos filhos eu tenho? Não. Não. Quantos anos eu tenho? Pior. Vai piorando. Fala logo. Eu gostaria que você me dissesse quais ações são necessárias para a mudança de carreira, tanto para uma pessoa que está no início da sua carreira, sabe? Aí você trilha um caminho, define um caminho e, num certo momento, você vê, não é isso que me faz feliz, ou para aquela pessoa que já atingiu uma maturidade na carreira e é mais difícil ainda porque está preso a todo aquele caminho que percorreu. Uhum. Ok. Primeiro, eu quero dizer que eu concordo com você. Muita gente tem essa impressão equivocada de que, por você estar mais tempo na carreira, fica mais fácil mudar, porque você já tem, sei lá, mais dinheiro ou alguma coisa assim. Não. Às vezes fica bem mais difícil. O que é necessário?
Primeiro é você conhecer quais são os seus talentos. Talento mesmo. No que você é boa? Eu sou boa em... Uma cliente que eu atendi ontem. Eu sou boa em imaginar novos negócios. Então, você é empreendedora? Não necessariamente. Né? Eu posso ser uma pessoa que posso conversar com outros sobre novos negócios. Então, número 1, descobrir seus talentos. Número 2, descobrir suas forças. Tá? Número 3, analisar o mercado para criar uma direção. Porque, assim, também já tive, né? Uma situação assim, veio uma cliente para mim e disse, eu já fiz um teste vocacional e descobri, deu que eu tenho que ser dona de um pet shop. Eu falei, ai, que legal. E você vai fazer isso? Não, você está louca, Miriam, eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro, mas você conhece alguém para fazer uma parceria, um investidor e tal? Não conheço ninguém. Eu falei, Ou seja, não adianta você descobrir o seu talento e aquilo que você gostaria e deixar isso nas nuvens. Você tem que jogar isso para a realidade. Tá, o que você pode fazer com isso? Você pode transformar numa visão de futuro lá para frente? Pode. Então, eu quero lá para frente, daqui a X anos, né? E aí isso se constitui numa meta. Tá. Agora, ok. Como é que eu vou alcançar essa meta? É no passo a passo. E aí você vai desenhando tudo que você precisa fazer para alcançar essa meta. Acrescentando... Olha só que interessante. Deixa eu contar uma história. Adoro contar uma história. Teve uma moça que eu atendi, eu acho que deve ter uns 2 anos. E ela trabalha numa empresa, né? Um cargo super bom, um salário ótimo. Ai, pois é, Miriam, mas novinha ela, 30 e poucos. Mas eu queria conversar com você, porque tem uma pulga na minha cabeça já há algum tempo, desde que eu fiz o vestibular, que era assim, eu achava que eu tinha que ter feito medicina. E ela estava em planejamento estratégico, alguma outra coisa. E eu falei, ok, então tá, vamos conversar, né, sobre isso. E aí ela falou desse sonho, falou das coisas que levaram ela a sonhar sobre, né, fazer medicina, blá, blá, blá. E a gente foi conversando, o coach adora uma conversa, né, boa, né? E a gente foi conversando, blá, 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 blá. E lá pelas tantas, assim, como resposta de uma pergunta, aí ela falou assim, mas eu adoro colocar umas receitas no Instagram e tal. Falei, é mesmo? Como é que é isso? Bom, não, eu adoro ter esse cuidado com a alimentação, com a questão da comida, com a nutrição. E ela falando, ela começou a aumentar de tamanho. Aquilo foi tomando um espaço na sala. Falei, você está se ouvindo? Você está vendo como que, quando você começou a falar sobre isso, pareceu que uma paixão apareceu? Então, é assim, acontece. Às vezes você está com uma ideia fixa de alguma coisa, mas no processo de coaching você descobre como você vai se realizar. E como eu faço o outro lado enxergar isso? Porque quando eu construo uma carreira, eu vou percorrendo caminhos, né, que fazem o mercado me enxergar de uma tal maneira. Então, se eu sou, por exemplo, analista de departamento pessoal, vamos enxergar como uma pessoa objetiva, com uma capacidade analítica, mais contida. E aí, como eu faço o outro me enxergar como uma pessoa mais criativa, mais comunicativa, mais para o lado da inovação? Como eu faço o mercado enxergar isso para eu mudar a minha carreira? Trabalho de formiguinha.
Mas, primeira coisa, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer um plano de ação. Né? Você já sabe que isso te move, essa criatividade, essa inspiração. Aí a gente tem que assim, pensar, isso se coaduna, isso tem como você continuar exercendo essa trilha que você começou e usar essa criatividade? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que pesquisar, a gente tem que entender. Né? Então, e aí é como você faz o outro enxergar. Você, aí, preciso te perguntar, que outro é esse que você quer que enxergue? O mercado como um todo, o que a gente o mercado espelha, é muito grande. o que a gente espelha no currículo, o que às vezes eu espelho dentro da minha própria equipe. Ok, tá bom. Porque falar o mercado não vai enxergar nada, sabe por quê? O mercado não tem olhos, o mercado não tem. O mercado é muito grande, então você tem que dividir em pedacinhos menores. Você quer mostrar isso no currículo? Ok, isso a gente faz. Por quê? Porque, com certeza, você teve realizações, ações, onde você usou essa criatividade. E aí a gente escreve isso. E aí coloca no LinkedIn. E aí dá visibilidade. E aí. Tem um processo. Perfeito, Miriam. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Se não tiver ninguém, eu quero fazer outra. Pois não. Essa é de interesse mais pessoal, realmente. Você abordou muito a carreira na perspectiva da pessoa ter a rédea da sua carreira, né? A carreira é minha. Eu posso passar por essa empresa ou por aquela, o objetivo é meu, eu desenho a minha carreira. Isso. E eu acho isso muito legal. E eu queria ouvir de você como as empresas têm reagido a essa mudança. Porque até um passado relativamente recente, o que as empresas faziam? Os seus planos de cargos e carreiras, e elas davam aquela trilha, aquele caminho, e acenavam para o profissional, olha, você ingressou aqui, pode chegar até esse ponto. Então, eu queria saber como essa mudança, né, de uma vez que o funcionário tem a rédea da carreira, como as empresas têm se comportado nesse sentido? Bacana essa pergunta. O que eu tenho visto cada vez mais, né, são as empresas, e aí vamos especificar o pessoal de RH, né, porque aí não é a empresa inteira, não é o chão de fábrica, não é a diretoria. Então, é o pessoal de RH sendo aberto a esse protagonismo. Às vezes, não de uma forma tão clara. Você sabe, né, todo mundo sabe que, às vezes, a gente não pode ser tão explícito, tão transparente, né, na empresa e na vida mesmo, né? Mas, aos pouquinhos, e esse papel, por exemplo, do business partner, né, que é a pessoa do RH que está mais próximo, né, ao cliente interno, essa pessoa vai ouvir isso. Tá? Então, as empresas estão cada vez mais percebendo, porque eles são bonzinhos. Não, ninguém é bonzinho. Né? As empresas estão cada vez mais percebendo que isso pode gerar um valor interno, porque a pessoa está querendo exercer o seu talento. E quando a pessoa exerce o seu talento, ela é mais produtiva. Olha que lindo isso para a empresa. A empresa é isso que é empresa, né? Muito bem, senhores. Muito obrigada a todos, né? E nós vamos encerrar aqui, vamos encerrar a transmissão. E eu vou convidar todos vocês para a gente tirar uma foto aqui na frente. Tá bom? Obrigada.